Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. E olha só o cara que eu tenho aqui. Hoje eu recebo no Tech Drive, né, nesse episódio, o Igor Vieira Rui, gerente de projetos, especialista em SAP, com ampla experiência em metodologias ágeis, PMO e inovação. Um profissional que une liderança, tecnologia e propósito. Um cara sensacional, no qual eu tive o prazer de trabalhar também e de comprovar tudo isso na prática que eu acabei de falar. Igor, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar esse convite. Bom, boa noite Marcelo, obrigado aí pelo convite primeiramente, né? E pela abertura que você fez aí. Espero poder contribuir aqui, trazer um pouco da minha experiência, a gente bater um papo legal, conversar e apoiar quem está nos ouvindo aí. Maravilha, maravilha. Igão, e eu gostaria de fazer o link de inovação, porque você é um cara que, uma das características que eu sempre observei em você foi a inovação. Você é um cara que está muito conectado, né? E eu acabei de ver que você lançou um sisteminha, né? Criou um sitezinho aliando, né, uma necessidade pessoal com essa questão de inovar, né? De inovação. Conte pra gente um pouquinho sobre isso. Como que foi isso? Olha, Marcelo, isso é um projeto bem recente, né? Desde quando a gente vem conversando, alguns anos atrás, eu tenho me aventurado a empreender. Então, sempre tive ideias, mas sempre tive dificuldades de tirar do papel também. E eu gosto muito da parte de desenvolvimento de software, mas nunca fui um desenvolvedor nato. Então, tive uma necessidade recente, né? Que nem o projeto lá é o Celebre Bebê, minha esposa está grávida, estamos prestes a receber o Benício, meu filho. E a gente foi fazer o chá de bebê e surgiu uma necessidade lá de rifa, de fazer lista de presença, coisa do sentido. Procurei na internet soluções. Existem soluções muito boas, bacanas, mas nenhuma que atendia exatamente o que nós queríamos, que era algo mais simples e que não envolvesse tanta tecnologia para quem fosse utilizar a solução, né, que eram os convidados do nosso chá de bebê. E surgindo dessa necessidade, aliado com a IA, o ChatGPT e assim por diante, né, resolvi criar um mockup, um programa bem simplesinho para rifas para chá de bebê. O pessoal escolher a numeração ali da fralda e levar no chá de bebê. Fizemos dois chás de bebês, né? Como eu sou de Maringá, então eu fiz um em Maringá e outro aqui em Curitiba. Quando eu fiz em Maringá, foi muito bem aceito pelo pessoal, gostaram, elogiaram. E nessa diferença de 2 semanas que teve entre o chá de bebê e aqui de Curitiba, eu falei assim, bom, eu vou evoluir um pouquinho essa ferramenta. Dei um nome, comecei a avançar ela utilizando lá Cursor AI, ChatGPT, usei tudo quanto é IA que tinha para fazer isso. E em 2 semanas consegui entregar uma solução que talvez eu não faria em um ano, né? E o projeto tem crescido. Já estou com 2 módulos, estou abrindo um terceiro e sempre pegando uma necessidade, eu acho que eu estou tendo enquanto pai, né, o futuro pai, enquanto nesse momento que eu estou ali da gravidez da minha esposa, aliando tecnologia, que é o que eu gosto de mexer, inovação e tirando do papel um projeto. Acho que pela primeira vez agora, pelo que nós temos de avanço da parte de IA, né, de inteligência artificial, ficou fácil, de certa forma, né, a gente conseguir tirar ideias do papel. É difícil concretizá-las, em muitas das vezes, né, mas a gente dar o pontapé inicial, acho que isso contribuiu bastante. Pelo menos agora no meu projeto, né, eu posso falar isso com bastante clareza. Que legal, Igão, muito legal. E o que eu vejo, e eu quero fazer um gancho em relação a isso, né? E você mencionou, você mencionou uma questão importante, né? Tirar do papel, tirar do papel. E o que eu observo, inclusive, e aí eu quero trazer isso para o nosso contexto mais corporativo, inclusive, né? E, aliás, você está de parabéns por essa iniciativa, é fantástico, né? E isso é um exemplo também do que a IA pode nos proporcionar, né? Então, parabéns, achei sensacional, tá? Muito legal mesmo. E quem sabe você não amplie também essa ideia, talvez até, né, comercialize, né? Cria um produto de fato, né? Muito legal, muito legal. E sabe, Igão, fazendo um gancho para essa questão de tirar do papel. E aí eu trago uma questão, eu trago uma palavrinha chamada execução, né? E é muito importante, e aí eu sempre trago e eu sempre reflito muito lá no fundo sobre isso. A estratégia é muito bonita no papel, né? Provavelmente você, nessa ferramenta, você ali foi ali, desenhou, pensou em alguma coisinha e tal,
e bolou talvez uma estratégia para poder executar aquilo. Mas a estratégia ela é muito bonita no papel, e isso acontece em várias empresas, né? E como que é para você, e eu sei que você é um cara bom nisso, você é um bom executor, além de um bom estrategista, um bom planejador, né? Como que é para você no mundo corporativo e como que você tira do papel a ideia, como que você sai do planejamento estratégico e executa suas ideias? E eu trago isso para o dia a dia mesmo, do teu trabalho, aonde você atua como gerente de projetos, né? Como que é para você essa experiência? Marcelo, nesse quesito, eu acho que tive oportunidades de trabalhar em empresas, né, com essas duas visões de mundo. Uma das minhas primeiras empresas que eu trabalhei, ainda em Maringá, e para mim foi uma escola, tenho uma gratidão muito grande. Sempre foi uma empresa que priorizou reestruturar a base, priorizou formar uma base sólida de processo, de metodologia, de pessoas, para daí crescer. Então, sempre pensava primeiro em processo, pessoas, tecnologia, para daí rampar, para daí ir para o mercado, expandir o mercado e assim por diante. Tive essa visão, é, que tem seus prós e seus contras, ela retarda um pouco o crescimento ou demora um pouco mais para apresentar resultado, mas quando apresenta resultado, é resultado sólido, consolidado. E tive oportunidades de trabalhar em empresas que era totalmente ao contrário. Vendia o PowerPoint e depois dava algum jeito de fazer, que é um mundo bastante caótico de trabalho. Isso se aplica tanto à empresa quanto para times, né? Então a gente pode ter times com muito planejamento, times com pouco planejamento. E diferente disso, o que eu entendo que se faz necessário para tirar qualquer projeto, qualquer planejamento do papel e ir para a execução, é você ter uma visão muito bem clara de onde você quer chegar. E eu não necessariamente falo da visão corporativa, daquela visão que está pendurada no quadro. Por exemplo, quero ser a melhor empresa do mundo em tal coisa. Isso é importante, sim, isso até na metodologia OKR, OKR prega muito e eu acho totalmente válido. Mas eu entendo que para cada projeto você tem que ter uma visão muito clara de onde você quer chegar, qual que é o resultado que você quer atingir. E para isso, não necessariamente você precisa de uma estratégia muito bem definida. Você precisa ter uma visão muito clara, que comunique muito bem com todos que estão envolvidos. Estabelece uma visão muito clara. E depois começa pelo mais básico. Tem uma frase que um dos diretores de uma empresa que eu trabalhei aqui em Curitiba falava muito, na época eu não gostava, mas hoje eu entendo. Que a frase assim o bom é inimigo do ótimo, ou o ótimo é inimigo do bom, umas duas coisas, né? Fato é que se você planeja, prioriza sempre o perfeccionismo, né, fazer a excelência, dificilmente você vai sair do lugar, ou você demora para sair do lugar. Ao tanto que se você não planejar, você também não sai. Então, é melhor você ter resultados sólidos e consistentes, né, errando, tendo percalços no meio do caminho, mas ser consistente em direção àquela visão que você estabeleceu e fazer pequenos avanços e mostrar esses avanços para quem está junto contigo, para sua equipe. Porque é importante você mostrar a visão, fazer passos sólidos, né, e consistentes em direção àquela visão, e ao mesmo tempo mostrar o quanto você avançou para engajar as pessoas que, no final das contas, quem ainda não está engajado vai entender que você saiu do ponto A e você está indo para o ponto B. Mesmo que você direcionou um pouco para o lado, fez uma curva a mais, mas você está em direção a isso. Então, de forma resumida, né, eu acho que o mais importante para você sair do papel para a execução é ter uma visão clara, não se preocupar com o excelente, mas se preocupar em fazer passos consistentes e sólidos, e ao mesmo tempo comemorar, né? Celebrar aquilo que você conseguiu atingir de resultado. Legal, que show de bola. E você falou também do processo, né? Processo, pessoas, e até compartilhando aqui com a galera, né? Tem um cara chamado Rancharan, não sei se você já ouviu falar, e Sim. inclusive ele tem um livro, né? Um livro chamado Execução. Ele fala justamente isso, né? Ele fala que a gente tem que olhar para algumas perspectivas, né? De pessoas, processo, produto também. E vai muito isso no que você falou ali, né? A gente tem que ter processo, a gente tem que organizar as pessoas, a gente tem que saber a direção, né? Para onde a gente precisa ir, e, enfim, a gente tem que ter um propósito, né?
E a gente precisa medir progresso e mostrar esse progresso para as pessoas, né? Para elas terem essa noção de evolução, né? É bem isso mesmo, e, poxa, legal. E aí eu pego e faço novamente um gancho, né? Falando de processo, pessoas, propósito, e aí isso me reflete, isso me faz, na verdade, me faz refletir sobre metodologia ágil. Metodologia ágil, que para mim ela é muito mais que metodologia, ela é cultura, ela é uma mentalidade, né? Ela é muito mais. E aí, normalmente as pessoas fazem conexão com o Scrum, né? E vai muito além do Scrum, né? Vai muito além das cerimônias e isso é muito legal, assim, né? Que é uma mentalidade que você acaba transformando na equipe, na empresa, e isso acaba se transformando em cultura, né? E você utilizou e você também já implantou metodologia ágil também, né? E você teve essa experiência, né? E como que foi para você essa experiência? Quais foram os maiores desafios, né? E aí, como você trouxe também a questão do propósito. Hoje, isso é uma percepção, é uma visão minha, né? Essa galerinha nova que está chegando é uma galerinha que ela vai muito além do que e do como, né? Ela vai também do porquê. Ela precisa ter um senso de propósito naquilo que ela está fazendo, né? E a mentalidade ágil, ela traz isso também, né? Do porquê a gente está fazendo determinada... por que a gente está desenvolvendo, fazendo determinado projeto. E nessa linha, a gente olha e tem uma visão de produto no valor que aquilo que a gente está fazendo para o produto. Ou seja, isso, e aí eu linko no propósito, né? A gente tem que ter o senso de propósito, e esse propósito ele tem que estar conectado com o valor que a gente está agregando ao produto, né? Mas Igor, eu queria ouvir, né, de você como que foi essa experiência para você e quais foram os maiores desafios, né? E o que você enxerga que isso pode trazer também de bom para a cultura, né, para o dia a dia dessa galerinha. Olha, essa é uma pergunta até um pouco complexa, Marcelo, de explicar, mas eu entendo metodologia ágil, framework ágil, né, melhor dizendo, como uma caixa de ferramentas. Então, é igual um mecânico, um encanador, qualquer pessoa que faça algum tipo de manutenção. Você leva a sua caixa de ferramentas, e utiliza aquilo que é necessário para resolver aquele determinado problema. Então, eu entendo que a metodologia ágil é a mesma coisa, né? Ela varia de empresa para empresa. E eu acho que esse é o grande X da questão dela. Essa é a parte bonita da metodologia ágil. Você não adianta pegar, nem você disse o Scrum, né? E pegar lá todas as cerimônias, todos os objetos e querer colocar num time que nunca viu isso na vida, entendeu? Ou de pessoas seniors com 40, 50 anos de idade, conforme o caso que eu peguei, desenvolvedores Delphis. Então, você vai pensar, pessoas que estão desenvolvendo há 20 anos, implantar metodologia ágil, então às vezes isso começa a ficar um pouco confuso na cabeça, ou então até subestimam, né, ou boicotam a metodologia já no próprio processo de implantação. Então, foi uma estratégia que eu utilizei, não sei se é a melhor delas, né, mas foi como eu consegui fazer. Inicialmente, eu não expliquei o que era metodologia ágil. Sinceramente, eu fui implantando rotinas, cerimônias, de forma gradativa e conforme a maturidade da equipe ia crescendo. Isso de forma rápida também, não estou falando de um processo de um ano, estou falando de um processo de 3 a 6 meses aqui. Até no momento que eu comecei a explicar o que a gente estava fazendo, era uma daily, aquilo que a gente estava começando a separar as equipes, chamava squads, aquelas cerimônias que a gente fazia na sexta-feira, chamava o Sprint Review, Sprint Planning. Então eu comecei a fazer cerimônias, implantar a forma de fazer cerimônias, nessa cultura das cerimônias, e depois colocar processo. E depois colocar os nomes nessas cerimônias e explicar tudo que a gente estava fazendo por trás. Mas sempre focando naquilo que a gente queria, que era melhorar resultado, dar mais credibilidade para o time, né? Até porque, geralmente, time de desenvolvimento, você tem um suporte que está cobrando o time de desenvolvimento, que desenvolve mal, que entrega pouco e assim por diante, né? Então você tem que mostrar esse resultado também para quem está à frente e para quem está na equipe, para entender que aquilo que ela está fazendo está melhorando a visão da empresa perante a equipe de desenvolvimento. Foi como eu atuei. Então, implantar cerimônias, explicar o processo, começar a separar as equipes, né? Ou então estruturá-la da melhor forma possível. E depois, sim, expliquei tudo que estava fazendo, isso depois de 3 a 4 meses.
Aí fizemos um treinamento de metodologia ágil e começamos aí a executar as rotinas da melhor forma possível. E entendendo que tem coisas que não vão funcionar, e tem coisas que vão funcionar para aquela empresa. Depende muito da cultura também da empresa. Por exemplo, retrospectiva da sprint. Tem cenários onde você não vai fazer isso a cada 2 semanas com a equipe. Então, tem que entender também o que cabe e o que não cabe para cada contexto. E claro, eu acho que nada, eu sou engenheiro de produção, de formação, né? Então eu sou muito focado em processo. Então acho que nada disso funciona também sem você implantar um processo. Então colocamos processos dentro do Gira, lá a gente utilizava o Gira, dentro do Movidesk. Então não só implantamos as rotinas, as cerimônias, mas implantamos o processo nas ferramentas, para que ele fosse seguido também pela equipe, para que a gente pudesse mensurar resultados, para que a gente pudesse fazer um gráfico, controlar Easter Points, controlar, medir entrega, mensurar resultado de individual de cada um deles e apresentar esses resultados para a empresa. Porque também você tem que mostrar isso para a alta direção, que aquilo que você está fazendo está entregando resultados e está melhorando a cultura da empresa. Porque, de certa forma, você está vendendo que você está dando mais autonomia. E quando você dá mais autonomia, você tem uma maior cobrança também sobre as pessoas e sobre a gestão. Então, falando de uma forma breve, né? A gente pode entrar em mais detalhes aqui, Marcelo, mas a gente vai implantando, eu fui implantando aos poucos, de forma gradativa, né, entendendo o que cabia e o que não cabia, e sempre pensando em como apresentar esse resultado, tanto para a autodireção quanto para a própria equipe. E eu acho que, no primeiro momento, é mais importante para a própria equipe do que para a autodireção, até para que a equipe ela compre, né, aquilo que você está fazendo e ela vá junto, para que ela contribua diretamente para aquele resultado que está sendo apresentado. Que legal, que legal. Então, você identificou que é importante mostrar também que aquilo agrega valor à empresa, né? Para que aquilo seja aceito amplamente, né? Sim, porque quando você fala em metodologia ágil, não tem como, pelo menos do meu ponto de vista, não tem como você mudar só uma equipe, só um time de desenvolvimento, sem mudar toda a cultura do que você está ao redor, né? Então a gente tem que mudar não só a equipe de desenvolvimento, mas a equipe de produto, equipe de suporte. Então, tudo que está ao redor do time de desenvolvimento, no caso era uma software house, tudo isso é impactado de alguma forma. Então, não adianta você falar para o seu time de suporte que você vai entregar na sprint 9. O cara fala, não quero saber que sprint 9, eu quero que você me entregue agora. Então, tem uma questão de muito negociação também com os demais gestores, com os demais líderes, para que todos comprem essa ideia. Mas acho que a melhor forma de comprar essa ideia é, primeiro, ter a aceitação da empresa, né? Ter apoio da alta direção, ter o patrocínio da alta direção, e, claro, mostrando resultados, mostrando que aquilo que você está fazendo vai apresentar resultados. Acho que nenhuma empresa vai funcionar sem resultados. Que legal. E sabe, e aí eu até complemento, né? Tem uma. E aí é uma experiência minha, assim, né? Quando a gente fala de grooming, né? O refinamento das atividades. O grooming ele vai trazer vários benefícios, né? Então, quando a equipe ela faz o grooming, ela vai ter uma maior previsibilidade em relação às entregas, ela vai tirar impedimentos de forma antecipada, né? E aí, às vezes, é difícil você explicar para uma outra área de negócio que não está dentro desse modelo, que não tem essa mesma mentalidade, explicar assim, mas por que, que eu tenho que entregar, talvez até a área de negócio, né? Por que, que eu tenho que entregar uma demanda com uma sprint de antecedência, com 2 semanas de antecedência, para vocês só começarem a colocar e executar lá na frente? Daí tem que explicar, não, é porque a gente precisa fazer o grooming uma sprint antes, a gente precisa tirar as dúvidas, enfim, estimar, criar todas as atividades para os devs, para daí lá na frente a gente colocar para executar, né? E aí é difícil você explicar, como você falou, porque você não, a gente não muda só a cultura da squad em si, mas é uma mudança cultural da empresa como um todo de entender o porquê que aquele rito, né? Por que aquela cerimônia é importante, né? Eu tive o privilégio, Marcelo, de quando eu trabalhei com o sprint em mais de um lugar, mas implantado do zero, tive a oportunidade aqui em Curitiba, mas eu tive a oportunidade também que toda a gestão que entrou na empresa junto comigo na época era uma gestão que já tinha essa mentalidade. Claro, tinha acho que 2 gestores que eram de mais tempo de casa, a gente teve que aculturá-los também, a gente teve uma certa resistência, mas conseguimos vencê-lo com patrocínio, né, da alta direção e também com o tempo, mas em especial com a equipe de suporte que demandava muito equipe de desenvolvimento, a gente conseguiu ter um apoio muito forte.
Até porque sem apoio das áreas correlatas, geralmente você não consegue implantar o ágil. Sim. E como você falou, né, é importante que a liderança também tenha essa consciência. E aí, Igão, falando um pouco de cultura, né, você trouxe essa questão de cultura. A cultura, e aí falando uma visão minha, eu gostaria que você colaborasse, contribuísse, né? A cultura, ela se cria através de hábitos, através de consistência, diariamente a gente tem que fazer aquela determinada. E aí eu vou tentar colocar o formato do framework ágil, né? Enfim, como as dailies, né? Nas dailies a gente está construindo cultura, né? Nas dailies a gente está criando hábito, sprint planning, fechamento de sprint na retro, ali na review, né? O que você acha disso, né? Você acha que a cultura ela se cria realmente com hábito? A cultura ela também ou quais outros aspectos, quais outros fatores, né, que contribuem para a criação de uma cultura? E aí eu digo, eu vou além, né? Porque cultura por si só não significa que ela pode ser boa ou ruim. A gente pode ter culturas boas, a gente pode ter culturas ruins, né? Mas para a gente construir uma cultura boa, uma cultura que uma cultura saudável, uma cultura que vai ter uma squad de performance, equipe de performance, uma empresa de performance que entrega resultado, mas que ao mesmo tempo tem um ambiente agradável, que tem um ambiente legal, né, para a galerinha. Legal, essa é uma pergunta bem interessante, Marcelo. Eu tive a oportunidade, foi em 2019, de participar de um processo de, ah, se não me engano, de aprovação, né? Aprovação não, né? GPTW, né? Going Place to Work. A empresa que eu trabalhava, eu fiz parte direto do processo de a gente conquistar o prêmio, né? A gente tentou em 2 anos consecutivos, 2018 e 2019. Acho que foi isso mesmo. 2018, 2019, 2018 a gente nem qualificado foi, pra você ter ideia. Em questão de um ano a gente saiu de não qualificado para a quarta melhor empresa do Paraná para se trabalhar. Isso em Maringá. Trabalhando muito a questão de cultura. E eu acho que cultura para mim são 3 pilares, né? Hábito, como você disse. Tem uma frase, se não me engano, do Flávio Augusto que eu gosto bastante, que a cultura é formada pelos piores hábitos que você aceita. Então, eu acho que a cultura sim, prática, né? É o hábito, é a rotina, é aquilo que você aceita de quem está trabalhando contigo e o exemplo. Eu acho que a cultura, ela se resume nesses 3 pilares. E a gente pode ficar debatendo aqui várias horas, né? Mas eu dou um exemplo de cada um deles, né? É, por exemplo, como a gente estava conversando aqui sobre o hábito. Rotinas de trabalho, rotina de daily. Eu sei que tem horário flexível, o pessoal pode trabalhar à noite, pode trabalhar de manhã, no home office a gente tem várias alternativas, mas até mesmo quando eu trabalhei remoto, na pandemia e fora da pandemia, com times, inclusive fora do Brasil, eu sempre estabeleci um hábito. Olha, você pode trabalhar, começar a hora que você quiser e terminar a hora que você quiser, desde que nesse período estejam todos juntos, para que a gente possa se comunicar e se conversar. Então tem que ter um hábito, tem que ter uma rotina. A dele, todo dia nesse horário. Não se atrasa. Se você atrasou, você vai ficar fora no começo, até você criar o hábito de você entrar. As reuniões tem que vir preparado, não adianta você se preparar durante a reunião. Então, é criar hábitos que, no final das contas, é sempre respeito, né? Se alguém marca um horário, cumpre aquele horário. Se alguém marca uma dele, participa daquela dele, traga as informações prontas, peça apoio, sugira, não critique, né? Se for para criticar, critique de forma construtiva. Então, é criar esses pequenos hábitos que parecem simples, mas eles são os mais complexos de fazer no começo. E o segundo ponto que eu coloco o que eu disse, né? Cultura de uma empresa é formada pela pior atitude que você aceita, né? O pior hábito que você aceita. Então, se você aceita que algum colaborador do seu time ou da empresa é, falte sem justificativa de forma deliberada, presente desde atestados falsos, que a gente sabe que existe isso. Assim, qualquer coisa que possa vir aqui na mente, de hábitos que são intoleráveis. Pode ser um sênior, pode ser uma pessoa excelente. Se você aceita que ele faça isso, você vai estar atribuindo aquela régua de cultura para todos os outros. Você está permitindo que todos os demais membros da equipe façam a mesma coisa. E se eles não fizerem, você pode ter certeza que em pouco tempo eles vão estar procurando outro lugar para se trabalhar, porque eles vão estar incomodados com essas ações. Então, nós, enquanto gestores, enquanto líderes, a gente tem que estabelecer a nossa régua de padrões, de virtudes. Então, se tem alguém com hábito que seja fora daquilo que você espera como um bom hábito dentro da empresa, essa pessoa tem que ser desligada, tem que ser, claro, instruída, né? E se não
Se não contribuir, se não melhorar, tem que ser desligada. Faz parte do processo. E por terceiro é o exemplo, né? Exemplo da alta direção e da liderança. Não adianta você querer cobrar as pessoas se você mesmo não faz. Então, hábitos, eles começam pela liderança, desde pontualidade, de respeito a reuniões, respeito a agendas, respeito à sua palavra, acordos. Eu sou muito da gestão de acordos, né? Então, se eu combinei contigo isso, eu vou cumprir, vou honrar minha palavra. Da mesma forma, eu espero também que alguém, quando combine alguma coisa comigo, também honre a sua palavra comigo. Então, o exemplo eu acho que também é um dos pontos, um dos pilares ali da cultura. Show de bola, Igão. E pelo que eu entendi, na tua visão, o líder ele tem um papel fundamental dentro desse processo, né? E eu gostaria até que você se aprofundasse também, e aí eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão sobre o papel do líder. Vamos trazer para deixa eu pensar, para um contexto de SPED, de equipe mesmo, né? E aí eu vou puxando vários ganchinhos do que você falou anteriormente, do propósito, de cuidar das pessoas, de cuidar do processo. Trago esse elemento que você colocou também do líder ali como um exemplo, né? E eu acho que é importantíssimo esse ponto, né? O líder ele tem que ser exemplo, né? Não adianta ele cobrar algo da equipe se ele não faz, né? E até onde o líder pode ir nesse sentido? E como que o líder faz para trazer toda essa visão e criar uma equipe de alta performance na tua visão, né? E aí o que seria uma equipe de alta performance também na tua visão, dentro dos contextos que você já atuou, né? Indo muito para a prática, saindo até um pouco da teoria nessa questão de equipe de alta performance, o Marcelo, é, eu entendo não, né? Eu tive a experiência acho que de ter uma equipe de alta performance, inclusive uma delas foi quando a gente implantou lá o Scrum, nessa empresa que eu comentei aqui de Curitiba. A equipe de alta performance ela é uma equipe que confia, um confia no outro. E para um confiar no outro, a gente tem que ter esses hábitos, essas práticas muito bem estabelecidas que a gente falou agora de cultura, né? Então, acho que uma equipe de alta performance é aquela que uma confia no outro. E confia no líder da mesma forma, sabe que o líder está protegendo a equipe do mundo externo, digamos assim, da própria corporação, e ao mesmo tempo ele está trazendo, ele está cobrando. Não adianta só ser bonzinho, né? Tem que cobrar, está cobrando, está trazendo visão, trazendo aquilo que precisa ser feito, sendo bastante claro. Acho que nenhuma equipe sabota o líder ou deixa de gostar do líder porque ele cobra. Acho que qualquer equipe ela deixa de acompanhar o seu líder quando ela não vê virtude, ela não vê propósito, ela vê que a pessoa está cobrando por cobrar. Então, eu acho que isso que tira o líder da sua posição ali eu acho que não de chefia, né, mas de protagonismo, né, de levar aquilo que a equipe precisa fazer. Mas eu entendo que uma equipe de alta performance é uma equipe que tem confiança em si mesmo, tem claro os seus resultados, que precisam atingir, suas metas, seus objetivos, e não necessariamente é sênior, mas ela se apoia, um apoia o outro. Acho que nenhuma equipe hoje vai ser 100% sênior. Você vai ter sênior, pleno, e a maior parte deles júnior, né? Tá entrando muita pessoa no mercado, principalmente tecnologia, que está crescendo muito, entra muito pessoas novas, está saindo do ensino médio, às vezes, ou da graduação agora, e você precisa apoiá-las também, você precisa dar esse devido suporte. Então, a equipe de alta performance, acho que é feita principalmente pela confiança e pelos acordos, né? Como eu disse, minha forma de liderar é fazendo acordos. É que nem acho que o próprio Flávio Augusto diz isso, né? Contratos. Eu faço um acordo contigo. Eu espero que você cumpra, da mesma forma que eu vou cumprir com você. Então, acho que é você partir pelo básico mesmo, honrar a palavra, honrar as metas, aquilo que está sendo estabelecido e bola para frente. E comemorar, eu acho importante comemorar. Assim, eu gosto de celebrar resultado. Não só cobrar, é celebrar. Por exemplo, mostrar no final do mês que todo mundo atingiu, bonificar essas pessoas. Às vezes não precisa nem ser bonificação financeira, levar para tomar um show, fazer alguma coisa. Eu acho que é importante você estar unido e estar comemorando, pedindo apoio quando precisa também, mas estar sempre junto da equipe. Show de bola, show de bola.
Muito interessante, Igor, esse ponto, né? E é importante a gente pensar sobre isso, né? E aí, quando o líder ele tá nesse contexto, ele está nesse ambiente, muitas vezes ele vai se deparar com um perfil de profissional, né? E aí eu até acho que é um pouco polêmico, né, essa questão, e aí eu vou falar isso agora, que é o super-herói. Super-herói, mas não é aquele super-herói que ele faz bem para a equipe, mas é o super-herói que ele tem as melhores hard skills, é um cara top, é um cara que é super experiente naquele conhecimento técnico, é um cara que se entregou um problema para ele, ele vai resolver, mas ao mesmo tempo, ele é um cara que ele intoxica a equipe, ele é um cara que ele, em vez de levar a equipe para frente, de ajudar a evoluir a equipe, ele ou boicota, ou é o cara que vai colocar ali dentro algumas, não sei, vai espalhar alguns boatos para tentar manter o time na mão dele. E isso acontece, isso a gente não pode negar, isso acontece, eu já vi acontecendo, né? E na tua opinião, como que o líder pode lidar com isso? Da melhor maneira possível, porque o time precisa produzir, o time ele precisa estar andando ali, né? E se essa pessoa sai, ou é uma pessoa que detém de muito conhecimento, a empresa não pode ficar refém dele, a equipe não pode ficar refém dele. Por quê? Ou se ele sair, colapsa a equipe, ou a equipe não cresce também, ou seja, a equipe ela só tem a perder com isso, né? Ela fica limitada ou ela colapsa, né? Como que o líder poderia lidar com isso também? No meu ponto de vista, existe dois momentos para isso. É, tive situações, tá? Mais de uma, mais uma bem específica também, semelhante àquilo que você está comentando. Se é uma equipe ainda que não é madura, é júnior, e você tem a dependência técnica daquela pessoa, ah, em um certo momento você vai ter que, de certa forma, aturar, entender, fazer um meio-campo, fazer a melhor condução dela para que ela continue entregando resultado. Mas o que eu acho que é mais importante nesse período é que você documente o máximo possível das atividades dela. Coloque um espelho nela, coloque alguém para acompanhar e absorver o máximo de conhecimento. Aí tem dois cenários aqui que eu gosto de considerar também. Uma, essa pessoa é uma estrela, tem todo esse perfil que você comentou, mas apesar de tudo, é uma pessoa que entrega e não tem um caráter ruim, digamos assim. Ela não prejudica a cultura da empresa. E vale a pena você mantê-la por todo o histórico, por todo o conhecimento. Veja uma função que ela possa atribuir, que ela possa ser atribuída como um arquiteto, uma função um pouco mais isolada, onde ela possa contribuir com o conhecimento, ela se sinta mais à vontade, ela entenda isso até como um upgrade da carreira dela, uma espécie de um avanço técnico, assim por diante, enquanto você vai crescendo com o restante da sua equipe. Agora, se essa pessoa não contribui de forma assertiva, não colabora com o crescimento da empresa, prejudica a cultura, cola uma pessoa o mais rápido possível para pegar um pouco desse conhecimento, know-how dela, ou faça ela documentar. E se não tiver jeito, tem que fazer o desligamento. Até porque daí vai em desencontro com a cultura que a gente tem estabelecido, que a gente tem comentado, né? Que vai prejudicar a cultura da equipe. E no geral, quando você tem uma equipe, aí tem um cenário, né? Aquele primeiro cenário que eu acho que é o mais positivo, né? Que você consegue reabilitar a pessoa, digamos assim. Com esse tempo, você vai criar mais também autonomia para a equipe. Você vai criar uma equipe mais confiante. E ao mesmo tempo que você vai criando uma equipe mais confiante, mais unida, automaticamente essa pessoa ela vai tentando se encaixar também, porque ela vai ficar desconectada. Então ela vai perceber que a equipe ela está conseguindo sozinha, mesmo que com mais dificuldade do que ela, vai conseguir resolver os problemas, vai conseguir atender, vai conseguir dar a solução. Talvez demore mais, mas ela vai conseguir chegar no resultado final. Então a pessoa que está aqui sendo essa estrelinha, ela vai se apagando com o tempo, ela vai se enquadrando, ela vai voltando a ter esse protagonismo, mais junto com os demais membros da equipe. Show de bola. Legal. Ou seja, tem que ser tratado, né? É um perfil que tem Não, que ser tratado e.
eu acho que tem que ser tratado tanto uma pessoa que tem esse protagonismo de estrelinha, digamos assim, né, quanto o líder também. Acho que tão ruim quanto uma pessoa dentro da equipe é o líder também achar que ele que é o responsável por tudo, né? O líder ele não ele conduz a equipe, ele não é responsável por todos os resultados, assim, ele é responsável por responder pelos resultados, mas os resultados é consequência da equipe. Então também, tanto quanto você não pode ter uma pessoa estrelinha, o líder também não pode ser. Legal. Tem um ponto importante nisso, né? O ego é o nosso maior inimigo, né? Então, o profissional com ego, o líder com ego, ele destrói a equipe, né? Ele não, ele quer o protagonismo para ele, ele quer brilhar às custas da equipe, né? E na verdade não, na verdade quem tem que ser protagonista é a equipe, quem tem que brilhar é a equipe, isso na minha visão, né? E o líder guia, o líder ele é o orquestrador de tudo ali, né? E não necessariamente ele precisa ser o protagonista ou brilhar, né? E às vezes quando ele quer ser isso, ele acaba destruindo a equipe também. Eu vejo da seguinte forma, né? Bom, eu particularmente quero crescer em todo lugar que eu tô, não quero ficar estagnado, né? Quero crescer. Para você crescer, você tem que ter alguém que assuma a sua função. Então eu entendo que todo líder ele tem que fazer sua equipe crescer junto com ele e ele tem que promover alguém para ser tão bom quanto ele ou se não melhor. Até porque, pensa, eu quando líder vou tirar férias algum dia, eu vou querer descansar, eu não vou querer ficar atendendo meu telefone enquanto eu estiver na praia. Eu quero que tenha alguém que possa fazer esse trabalho por mim, né? Então você tem que também buscar pessoas dentro da equipe que possam ser seus substitutos, porque se você não tiver substituto, você não cresce e você vira um escravo da função. Então, eu acho que o líder tem que levar pessoas junto com ele, levar pessoas para cima. E claro, tem que identificar, nem todo mundo é preparado para ser líder, nem todo mundo tem as skills para ser líder. Mas sempre tem alguém na equipe ali que você consegue identificar que seria uma pessoa potencial. E se não tiver, procure contratar. E logo, né? Legal, legal. Igão, e assim, e agora para a gente fechar, né? Eu queria saber de você como que foi para você. Você já trabalhou em diversos projetos, você já entregou diversos projetos, já liderou diversas equipes, e como todo bom líder, ele sempre vai passar por momentos de pressão, né? E eu entendo que o bom líder, a boa equipe, ela é forjada na pressão. Eu entendo que pressão ela é boa. Tensão talvez não seja bom, mas a pressão ela é boa. A pressão ela bem guiada, ela bem direcionada, principalmente quando tem um bom líder ali, ela faz a gente crescer, ela faz a equipe crescer. Como que foi para você nos momentos de pressão? Como que foi para você liderar nesses momentos? E aí você ouvia a tua equipe, você né, sentia a tua equipe naquele momento. Como que foi essas experiências para você nesse contexto? Tive uma experiência, estou tendo uma experiência de pressão neste momento, mas vou comentar uma que já passou, né? Entrei num projeto de pesquisa e desenvolvimento que foi no meio da pandemia. Nós tínhamos um prazo para entregar junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e o projeto era de projeto de 2 anos e meio, e nós tínhamos 3 meses para finalizar e o projeto estava com um atraso de 6 meses. Tinha 3 meses e meio para finalizar. Então nós tínhamos ali metade do tempo para fazer aquilo que estava sendo proposto. Então acho que no momento de pressão, isso, estou falando do projeto lá, foi da situação que eu passei, isso no dia a dia também é bastante corriqueiro. Eu enquanto líder, né, pelo menos da forma como eu atuo, quanto mais você passa essa pressão, repassa essa pressão para a equipe, enquanto cobrança, ou você mostra um escopo gigantesco, algo assim nesse sentido, você está ocasionando caos, né? Você está trazendo caos, está trazendo ansiedade. E a gente já vive num mundo bastante ansioso, né? E dificilmente você vai ter pessoas 100% do seu time maduro. Então, se você passar tudo que você precisa, se desesperar enquanto líder, mostrar que você está impaciente, que as coisas não vão acontecer, você vai levar essa energia também para a equipe e você vai fazer com que sua equipe não consiga entregar, porque ela vai estar ansiosa. É, Minha estratégia, né, a forma como eu atuo nesses casos é sempre, primeiro, colocar a bola no chão, entender de fato qual que é o problema. Em vez de sair disparando tiro para todo lado, entender de fato qual que é o problema, estabelecer uma estratégia semanal de ações e passar para a equipe aquilo que ela precisa fazer naquele momento. Olha, Marcelo, eu preciso que você entregue esse ponto aqui, ó.
Até amanhã você consegue? Consigo, vai lá, entrega aquele ponto. Amanhã você vai lá e chega com a outra demanda para ele. Vai dando, como se fosse grãozinho por grãozinho para ele para demanda. Mas claro, você sempre tendo controle. Você entendendo que está passando um pouquinho do prazo. Marcelo, você consegue fazer uma hora extra, trabalhar esse final de semana para resolver esse ponto aqui específico, mas não passa a demanda por completa. Não passa, dá a visão, claro, dá a visão de onde você está chegando, dá a visão do problema para ter esse senso de pertencimento e também ter esse senso de urgência das pessoas, mas quebra, faz esse trabalho pelas pessoas, porque eles vão sentir confiança naquilo que você está fazendo e vai ter confiança naquele resultado que você está pedindo para ela e vai se comprometer com aquele resultado. Então é a forma como eu lido em situações de pressão. Então eu guardo para mim essa pressão e separo muito bem, deixo a ação muito bem especificada daquilo que a pessoa tem que fazer e para quando ela tem que fazer. Show de bola. Então, você dá a direção, você mostra a visão. Sensacional, sensacional, muito bom. E, cara, eu aprendi muito aqui, hein? Aprendi muito e tô aprendendo muito. E como sempre, Igão, aprendi muito com você também, né? No passado, nos momentos que a gente teve juntos aí. E assim, para a gente fechar, eu gostaria que você indicasse para a galera, e aí até olhando para esse público de liderança, né, ou enfim, de squads, de alta performance, pode ser na área de TI, ou pode ser, né, em qualquer outra área, indicações de livros, autores, o que, que o Igão tem como referência também, né, e, enfim, cursos. É, olha, Marcelo, tem algumas indicações de livros, sim, mas eu gostaria, acho que tem uma empreendedora brasileira que eu gosto muito de acompanhar e eu acho que tem feito um trabalho fantástico, que é a CEO do Nubank, a Cristina Junqueira. Eu gosto muito da visão dela de como fazer as coisas, porque você pensa no Nubank, uma empresa brasileira, um banco, né, que no meio desses enormes bancos que a gente já tem aqui no Brasil, se destacou e hoje está entre os 3 maiores bancos do Brasil. Então, eu gosto muito de entender, acompanhar ela, Cristina Junqueira, Flávio Augusto. Eu gosto muito dessas pessoas, desses brasileiros, né, que tiveram um protagonismo nas empresas que abriram, tem uma forma de fazer gestão que eu acho muito interessante e gosto de acompanhá-los, né? Então, eu não vou dar uma dica muito simples aqui, não necessariamente a literatura. Aí nós temos aí os livros, os autores do Scrum, temos, até me fugiu aqui o nome, tem um autor brasileiro, que tem acho que 4, 5 livros sobre Scrum que são excelentes, excelentíssimos. Li todos eles, eu acho muito bons. Mas se quer começar pelo básico, eu acho que para quem está começando ou está já com uma equipe e tem dificuldade às vezes de lidar com a equipe, e as maiores dificuldades geralmente vêm não são dificuldades de técnica, né, ou de metodologia, ou de hard skill. Geralmente as dificuldades são mais relacionadas a soft skill, a lidar com as pessoas. Acho que a maior dificuldade que eu tive enquanto liderança foi lidar com as pessoas. E a Cristina, Flávio Augusto e outros empreendedores brasileiros, eu acho que tem dado uma aula muito interessante sobre isso. Tem também o CEO da CIMED, se não me engano, acho que é João, esqueci o nome dele agora, que também tem alguns podcasts deles, alguns materiais bem interessantes. Então, acho que vale a pena acompanhar esses brasileiros que têm conseguido atingir resultados bastante notórios. Sensacional. Cara, só gente fera, hein? Só gente fera. Muito, muito, muito boas suas referências, Igão. Muito obrigado. Igão, mais uma vez, eu agradeço por você ter participado aqui desse episódio do Tech Drive. Como sempre, eu aprendo muito com você. É muito legal conversar com você. Para mim é um prazer, é uma honra tê-lo aqui. Então, eu agradeço de coração e obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite, Marcelo. Bom, a gente já tem essa amizade aí de longa data, né? Conheço você enquanto profissional, é um excelente profissional. Sucesso aí pelo projeto do Tech Drive. Espero que possa participar outras vezes no futuro, trazendo outras experiências também. E obrigado aí por quem assistiu também, acompanhou. Fique à vontade, quem quiser me acionar também, contactar, a gente conversar mais, fico à disposição. Maravilha. Pessoal, obrigado.